Esses dias eu tive uma sensação estranha. Eu tava vendo na internet uma discussão sobre um assunto que eu mal conhecia e ainda assim eu senti que eu precisava ter uma opinião sobre aquilo, como se eu não saber fosse um problema. E aí eu comecei a me perguntar, quando foi que a gente começou a acreditar que a gente realmente precisa saber de tudo? Você já deve ter sentido aquele desespero em escutar uma pergunta e simplesmente não ter uma resposta para aquilo. É uma sensação desconfortável porque parece que existe uma expectativa de que a gente precisa saber sobre tudo, entender sobre tudo, ter uma opinião formada sobre tudo. E quando isso não acontece, parece que a gente sente um sentimento de falha, como se a gente estivesse falhando. E a verdade é que ninguém sabe tudo, ninguém consegue acompanhar tudo, e acho que o ponto central é a gente ter a maturidade para saber reconhecer isso e para simplesmente dizer eu não sei. Passar muito tempo na internet me fez enxergar que existem especialistas de tudo, né? Médicos, filósofos, cientistas, vendedores, pedreiros, etc. E cada um domina em seu individual sobre aquele assunto em específico. E aí acontece que eu estava querendo saber sobre tudo. Eu vi um vídeo de tal especialista, eu queria saber sobre aquilo, eu via do outro, eu queria saber sobre aquilo e tal. E acabou que em poucos minutos de feed você vai recebendo várias e várias informações, enchendo o seu cérebro de informações desnecessárias, que daqui a alguns minutos você já nem vai se lembrar mais do que foi assistido. E aí eu comecei a ficar com obesidade cerebral. Então, excesso de informação, excesso de notícia, de polêmica, de fofoca, um excesso de conteúdo que gera ansiedade, que gera dificuldade no foco, dificuldade em planejamento. E lendo mais a fundo sobre esse assunto, eu vi que especialistas falam que o córtex pré-frontal, né, que é a parte responsável pelo planejamento e tomada de decisões, fica sobrecarregado e não consegue trabalhar corretamente. Então, como saber de tudo? Simplesmente é impossível. Biologicamente e fisiologicamente, o nosso cérebro não foi feito para armazenar uma quantidade gigantesca de informações desnecessárias. Então devemos praticar simplesmente o eu não sei, sem ficar procurando uma resposta imediata para tudo. Claro que devemos aprimorar os nossos conhecimentos, né? Buscar ser curiosos. E eu li em um artigo que quando estamos ou somos curiosos, o nosso sistema dopaminérgico do cérebro libera uma luzinha, que é aquela mesma luzinha que acende quando ele está se preparando para receber algum tipo de recompensa, ele entra em ação. Então, traduzindo, a curiosidade nos faz se sentir bem com a perspectiva de descobrir algo novo. E isso é muito legal, né? É um estímulo muito legal que a gente recebe do nosso cérebro. Só que assim, vamos lá. Ser curioso com fatos que vão nos enriquecer intelectualmente e não ficar curiando a vida do fulano e do ciclano nas redes sociais, vendo o que ele está fazendo, consumindo um conteúdo totalmente raso que não vai enriquecer a nossa vida em nada. A gente precisa reconhecer que nós estamos em constante construção, então a gente vai adquirindo um conhecimento durante longo período de uma vida. A bagagem vai ficando maior ao longo dos anos. Então, por exemplo, como que eu, Camila, aos 24 anos vou saber de tudo? E eu não estou falando sobre conhecimentos intelectuais, eu estou falando de experiências vividas mesmo, que vão formar o meu acervo de saberes. Então, claro que as chances de pessoas mais velhas saberem mais do que eu, ter mais experiências que eu, ter mais conhecimento que eu no geral, seja intelectual, seja em experiências, é muito maior. Mas claro que essas pessoas também ainda têm muito que aprender, porque como eu falei, nós estamos em constante construção, degrau em degrau, e é um conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo de uma vida, né? Não tem como simplesmente querer saber sobre tudo com tão pouca idade. Só que com as redes sociais, a criação de conteúdo fez com que a gente conhecesse novos termos, né? Termos que eram mais conhecidos por especialistas mesmo, médicos, cientistas, esteticistas, sei lá, filósofos, enfim, e de cada profissão existente. Então, nós ouvimos falar sobre comportamento, sobre oratória, sobre moda, sobre reforma e diversos assuntos. Assuntos esses que nos geram curiosidade e faz com que a gente queira ir atrás, queira saber um pouco mais do que se trata, né? Porque está todo mundo falando, se é um assunto que está em alta, a gente não quer ficar para trás, a gente quer aprender também para chegar em alguma roda e poder falar também sobre o assunto. Não ficar com
com aquele silêncio constrangedor ou com aquele sentimento de desespero que eu falei agora há pouco, né? De receber uma pergunta e simplesmente não saber responder. E quando eu falo isso, eu não quero desestimular ninguém a procurar conhecimento, a procurar entender mais sobre vários assuntos. O ponto é que nós estamos obcecados à procura de saber de tudo, de ter uma resposta para tudo, de ter uma opinião para tudo, para ter um posicionamento, falar o que eu penso a respeito. Isso não é errado, só que como eu falei, a questão é chegar num ponto de que, nossa, você precisa, você sente essa necessidade, porque você não pode ter a humildade de simplesmente falar, eu não sei responder, não tenho um pensamento formado sobre isso. E tudo isso para quê? Para se provar perante a sociedade que você tem um acervo gigante de conhecimento? Vocês já ouviram falar do perfil em T? No caso, a parte horizontal é a base ampla de conhecimentos gerais que a pessoa tem, e a parte vertical é a parte de conhecimentos aprofundados que uma pessoa tem em relação a um assunto ou uma área. Então, seguindo esse mesmo conceito, é muito mais proveitoso você poder abrir a boca para falar sobre alguns assuntos que você domina, abrir a boca para poder falar com propriedade, do que você simplesmente ficar jogando no ar, falando sobre vários assuntos aleatórios, simplesmente por achismos e enfim, sabe aquele ditado? Quem faz tudo não faz nada? É basicamente a mesma lógica. Então, quando você quer abraçar muitas tarefas e adquirir múltiplas habilidades, você não consegue focar 100% em nenhuma, entende? Ou você dedica todo o seu tempo para focar em uma coisa específica, você vai focar 100% naquilo, você vai respirar aquilo, você vai comer tudo que você pode daquele assunto, e aí sim você vai se tornar um especialista, uma pessoa que entende daquilo. Do que, uma hora eu tô fazendo isso, outra hora eu tô procurando aquilo, sabe? Acaba que você não sabe de nada. Então a gente tem que pensar que o conhecimento é como um oceano. É imenso, é grande, sem começo, sem fim, então é impossível a gente adquirir todo o conhecimento do mundo em uma única vida. Sócrates afirmava: só sei que nada sei. Ele concluiu que era o homem mais sábio de Atenas, porque ao contrário dos entendidos da época, ele tinha a humildade de reconhecer sua própria ignorância. Para Platão, tentar saber de tudo sobre o mundo material é engano. Para ele, o verdadeiro conhecimento exige além das aparências e do senso comum, que é o falado pela sociedade no geral. Nietzsche argumentava que a necessidade de ter certeza absoluta e controle sobre tudo é uma fraqueza que engessa a mente, limitando a nossa capacidade de criar novas perspectivas. Então, acontece que muitas vezes a gente acumula um excesso de informação totalmente desnecessário, sem um objetivo para saber como que esse conhecimento pode ser usado, como ele pode ser aplicado em benefício da sociedade ou até mesmo para o nosso próprio crescimento pessoal. Parece que nós estamos vivendo na era do achismo, né? Todo mundo tem uma opinião, uma fórmula mágica, um posicionamento em relação a qualquer tipo de assunto. Então, nas redes sociais a gente vê pessoas ensinando caminhos que nunca percorreram, compartilhando certezas que mal elas sabem. Então, é tanto ruído, é tanto barulho que fica difícil saber o que é distinguir, né? O que é opinião, o que é experiência. Eu assisti há uns meses atrás um vídeo de uma mulher, ela listava, sei lá, umas 12 coisas que toda mulher elegante tem que fazer. E aí, a primeiro momento, né, assistindo o vídeo, eu tava pensando, nossa, é isso aí, vou colocar tudo isso em prática, vou procurar saber sobre tudo isso profundamente, tal, né, quero ser uma mulher elegante. Mas assim que acabou o vídeo, eu me dei por mim, assim, e falei assim, gente, por que que eu tenho que saber, por que que eu tenho que fazer algo e saber de tudo isso só porque uma pessoa falou que eu tenho? Então existem coisas que nós simplesmente não sabemos e tá tudo bem. Enquanto a gente tenta absorver o mundo inteiro, muitas vezes a gente deixa passar coisas pequenas, coisas simples do dia a dia, sabe? A gente deixa de prestar atenção nas coisas mais simples que estão diante de nós. E talvez a nossa mente se sinta mais leve quando a gente entende que nem tudo merece a nossa atenção, sabe? E existe uma certa paz nisso, existe uma leveza de realmente não se preocupar. A gente sabe o que sabe, lógico, temos que ser mais curiosos e buscar adquirir conhecimento, crescimento pessoal, mas o que a gente vê hoje na internet são assuntos totalmente superficiais, são coisas que muitas vezes não vão agregar. Tem muita coisa legal na internet, de verdade. Superficialmente, o que a gente mais vê, o que acontece muito comigo, né, o que acontecia muito comigo quando eu tinha meu Instagram ativado ainda, era isso, eu queria ficar vendo as páginas de
fofoca, vendo a polêmica da vez, e aí entrava no perfil do fulano, depois entrava no perfil do ciclano, e tudo isso pra, nossa, como tá viralizado esse assunto, como tá todo mundo falando, deixa eu ver, né, pra entender a situação e tirar meu partido, pra chegar à conclusão daquilo que eu penso sobre esse assunto. E não é bem assim, como eu falei, a gente não precisa saber de tudo e nem se preocupar com tudo. Espero que você tenha se identificado com esse vídeo. Se foi útil para você e você gostou, se inscreve aqui no canal. Como eu falei em outro vídeo, é um canal novo e a sua ajuda vai ser muito importante. Se inscreve, deixa seu like e até a próxima. Tchau, tchau!